Gente, aqui tem mais uma questão do Enem de 2020. Vamos analisar aqui, ó. Questão totalmente teórica. Vamos ler o enunciado. As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após essas iniciarem a saída dos vapores. Ao abaixar o fogo, reduz a chama, pois assim evita-se. Aí, letra A. O aumento de pressão interna e os riscos de explosão. Letra B. Dilatação da panela e a desconexão com a sua tampa. C. Perda da qualidade nutritiva do alimento. C. Deformação da borracha de vedação. E. Consumo de gás desnecessário. Mais uma questãozinha teórica sem absolutamente nenhuma conta. Vamos tentar desenhar uma panela de pressão aqui. Aqui está o cabo, aqui está a panela, aqui está aquele apitinho que assusta todo mundo e que sai vapor. Pi, pi, pi. Gostaram da minha panela de pressão? Qual é a função da panela de pressão? Meu Deus, apagou. Quando você vai esquentar algum alimento aqui, você veda ela. E aí você vai mudar a temperatura aqui dentro, a pressão aqui dentro. A pressão aqui dentro vai ser diferente da pressão aqui fora, certo? Para você cozer um alimento, a água que está lá dentro tem que ir esquentando, esquentando, e muitas vezes ela tem que atingir o ponto de vapor. Ou seja, ela tem que deixar de ser água líquida e virar água no estado gasoso, certo? A nível do mar, a 1 atm, isso acontece quando a água atinge uma temperatura de 100 graus Celsius. Agora, se você mexe na pressão, ou para mais ou para menos, você vai mudar essa temperatura. Por exemplo, em Brasília, aqui, na minha terra, a gente está a 1000 metros acima do nível do mar. Então, a nossa pressão atmosférica aqui é menor do que quem está, por exemplo, no Rio de Janeiro, a nível do mar. Então, por aqui em Brasília a pressão ser menor, a nossa água vai ferver a uma temperatura menor. É mais ou menos uns 96 graus Celsius, tá bom? Se você aumenta a pressão, então a água vai atingir o ponto de vapor a uma temperatura acima de 100 graus Celsius. Pegou a ideia? Então, baseado nisso, vamos reler o enunciado. Olha só. As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição de água. Então, a água aqui dentro vai ferver a uma temperatura maior que 100 graus Celsius. Ou seja, a pressão aqui dentro vai ser diferente da aqui fora, vai ser maior. Tá? Vamos continuar lendo. Quando começa a sair o vaporzinho aqui, eles abaixam o fogo. Tá, vamos pensar o seguinte. Uma vez que a água lá dentro atingiu aquela temperatura necessária e virou vapor, você não precisa continuar dando a mesma quantidade de calor que antes. Certo? Então o que você vai fazer? Você pode fornecer uma quantidade menor de calor, de forma que a água continue naquele estado, vapor, transformando para o vapor. Tá bom? Tanto que quando a água sai de um estado e vai para o outro, ela para de mudar a temperatura. Beleza? A temperatura fica fixa. Então, por isso que o pessoal reduz o fogo, para evitar desperdiçar gás desnecessário. Se você deixasse o fogo no alto, beleza, você não ia estar mudando em nada a temperatura, mas ia estar gastando um bocado de gás. Aí você vai lá, diminui, você consegue manter aquela água sendo transformada por gás, por gasoso, gastando apenas o gás necessário, tá? Então a alternativa correta dessa questão é a letra E, de esquizofrênico. Eu acabei de inventar essa palavra. Inventar não, acabei de pensar nela, porque ela já existe. Tá bom? Então, espero que tenha ajudado e até a próxima questão. Adeus.